irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Que a sua palavra possa alimentar a nossa alma, o nosso ser nessa manhã. Quero lhes convidar para que abramos as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Este é um texto extremamente importante, porque fala da conversão de Saulo. E quando se trata de conversão, é um assunto que nos interessa, porque a conversão, ela está muito ligada a cristianismo. Quando se fala de cristianismo, não tem como não pensar nessa palavra conversão. Então é com essa ideia que eu gostaria de iniciar essa meditação nessa manhã, nesses próximos minutos, aproximadamente 30 minutos. Gostaria que eu e você pensássemos num tema. Eu imaginei esse tema para essa passagem de Atos 22, dos versículos 1 a 21. A voz de Deus que abafa o grito do ser humano. A voz de Deus que abafa o grito do ser humano. E nós vamos pensar o que é essa voz de Deus. E também temos de pensar o que é o grito do ser humano. E qual era a relação que existia antes da conversão entre Deus e o ser humano. E qual é a relação que agora acontece entre Deus e o ser humano depois da conversão. Vamos estudar a conversão de Paulo? Eu pretendo pensar em 4 ideias acerca da conversão de Paulo. Primeiro, um estado pré-conversão. Qual é o estado que o ser humano se encontra antes da conversão? O que ele pensa? Quais são as coisas que ele faz? O que acontece na conversão? Como é a conversão? Eu posso me converter se eu quiser? Ou é Deus quem me converte? Bom, o que depois da conversão passa a ser a agenda de um convertido? Qual é a primeira coisa que deve acontecer logo após a conversão? E o que deve acontecer depois da conversão pela vida afora? Então são 4 ideias. Primeiro, o estado anterior à conversão. Depois, o estado da conversão. Depois, o que acontece logo a seguir à conversão. E qual é a história de um convertido. Vamos ver o que aconteceu com Paulo, como foi com ele. Mas eu gostaria muito que eu e você, ao lermos esse texto, pudéssemos também fazer a ligação com o que tem acontecido conosco. Ler a conversão de alguém pode ser um instrumento de Deus para nos levar à fé. Ler a conversão de alguém pode ser um instrumento para fortalecer aqueles que já têm fé. Então, pensemos assim, o que uma passagem como essa pode nos enriquecer? Veja comigo, versículo 1 para frente. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Deixa eu lhes explicar esse momento. O contexto nos mostra que Paulo havia chegado a Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, tomou voto por causa de uma calúnia que se espalhou em Jerusalém, que ele era um homem contra a lei, que ele era um homem que destruía os fundamentos mais históricos do seu povo. E então Paulo precisa se defender, porque eles o acusam duramente de algumas coisas. Eles o acusam de heresias. E Paulo não pode suportar uma acusação de algo que ele não é um herege, mas espalhou-se que voltava para Jerusalém um herege. Então, por causa disso, ele precisa se defender.
Os versículos 27 a 40 do capítulo 21, que é o texto logo anterior, vai mostrar que mesmo Paulo tomando o voto, entrando no templo, quando alguns viram Paulo no templo, arrastaram-no para fora. Então, já com atos de intensa violência. E procuravam matá-lo, diz o versículo 31. Então, nós temos um homem aqui correndo risco de vida, nós temos um homem aqui já sendo chicoteado, batido, machucado, e nós temos um homem que é salvo, entre aspas, pelo comandante da guarda, que o toma para livrá-lo daquela situação como um guarda que encontra duas pessoas brigando, ou uma multidão fazendo um linchamento com uma pessoa, e o leva para um determinado lugar. Só que enquanto esse guarda está levando Paulo, Paulo expressa que sabe falar língua grega, e esse comandante estranha aquilo, porque ele nem sabe quem é que ele está protegendo, ele não sabe quem é que ele está levando para livrá-lo da morte. E é quando Paulo começa a falar de si. Fala que é grego, fala que é cidadão romano, e pede para fazer a sua defesa. Pede para explicar o que está acontecendo com ele. E é quando então entra o capítulo 22 na história, e é Paulo então se explicando. Aí vem o versículo 3. Primeira explicação de Paulo. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, porque o comandante achava que ele era um egípcio, e a multidão não sabia da sua origem de judeu, de nascido em Tarsis e filho de uma das tribos de Israel, no caso, a tribo de Benjamim, descendente da tribo de Benjamim. Mas criei-me nesta cidade, disse Paulo, ou Saulo ainda. Aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um homem muito conceituado em conhecimentos religiosos, hebraicos, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho, vocês percebem a palavra caminho com um C maiúsculo, porque o cristianismo no primeiro momento foi chamado de caminho. Então Paulo está se explicando, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Ponto. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Aqui Paulo está falando de como ele era antes da conversão. Nós logo voltaremos a essas ideias, mas deixa eu ler o texto com vocês. Dos versículos 6 ao versículo 11, agora você vai perceber o que é que aconteceu enquanto Paulo fazia aquelas coisas. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Por isso nós estamos cantando aqui, brilho celeste, brilho celeste. Por isso nós estamos na liturgia, lendo o texto lá de 1 Timóteo. Antes eu era blasfemo, perseguidor da igreja, mas quando eu ouvi a voz, vamos ver o que é essa voz. Então caí por terra, logo depois de grande luz do céu brilhar ao seu redor. Versículo 7. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem estava falando comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então esse é o fato. Agora vê o que acontece logo após a conversão.
Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, coisas imediatas à conversão. Agora, coisas para a vida de um convertido. Veja logo a seguir, do 17 ao 21. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Versículo 21, mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Você deve ter percebido, eu estou enfatizando 4 ideias. A primeira vai até o versículo 5, do 1 ao 5, que é o estado de cegueira humana anterior à conversão. A segunda ideia é do versículo 6 até o versículo 11, que é o estado de iluminação divina, quando a luz divina cobre alguém. Depois dos versículos 12 ao versículo 17, eu pretendo falar sobre discipulado cristão, porque Paulo recebe um discípulo que faz discipulado com ele, esse homem é Ananias, e depois dos versículos 17 para frente, o comissionamento cristão, ok? Essas são as 4 ideias que eu gostaria de discorrer com os irmãos aqui nesta passagem. Meus irmãos, eu comecei falando de conversão. Conversão, em linhas muito simples, seria mudança de rumo. Conversão é você estar indo numa direção, pensar que aquele é o teu caminho, mas em algum momento você ser forçado a mudar a rota. Note que eu estou usando a expressão forçado a mudar a rota. A conversão cristã, olhando aqui para o texto de Paulo, realmente não deixa muita margem para pensar que conversão é alguém andando numa direção e ele mesmo fazendo uma opção para mudar a sua própria direção. Você não acha que Paulo estava querendo se converter, acha? Não parece, né? Ele conta o que é que ele estava fazendo, ele está se defendendo, mas ele está relatando o que lhe aconteceu lá atrás. Então, Paulo está dizendo, na sua defesa, aos seus inimigos nesse momento, ele está dizendo: olha, eu vou lhes falar como é a vida de alguém em cegueira. Alguém em cegueira, antes da conversão, acha que vê. Alguém em cegueira, na escuridão, anterior ao ato poderoso de Deus, de forçadamente. Note que não é assim: ei, converta-te. Ei, você aí, entre as escolhas da sua vida, vai, escolhe a mim, eu sou Deus, eu estou aqui. Tome a decisão. Ei, você, quando é que você vai se decidir por mim? Não é assim que Deus fez com Saulo. Alguns podem achar que é assim que Deus trabalha, mas não foi com Saulo. Porque Saulo não queria se converter. Porque Saulo fazia o seu trabalho de ser insolente, perseguidor,
como já foi lido na liturgia. Paulo, na sua insolência, achava que estava fazendo o que era certo. Paulo é um judeu instruído na lei. Ele diz assim, se a gente tiver de falar de conhecimento, eu posso, porque eu estudei aos pés de um catedrático. Vocês podem não me conhecer, mas vocês conhecem meu professor. Meu professor é Gamaliel. E nessa época, os professores escolhiam os alunos, chamavam-nos e ensinavam aqueles em quem eles esperavam ser grandes homens no futuro. E Saulo é um destes. Então ele diz, olha, eu estudei aos pés deste homem, e todos os meus estudos, como vocês conhecem a história, me levaram a ser uma pessoa muito cruel. Meus irmãos, é muito difícil pessoas falarem de si mesmas, mas aqui nós temos um homem falando de si mesmo. E ele diz que ele, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos seus antepassados, zeloso para com Deus, o que é uma coisa extremamente paradoxal. Como é que alguém pode ser zeloso para com Deus, fazendo mal exatamente ao povo de Deus? Então, ele era zeloso para com Deus, mas essa é a ideia mais profunda do termo zelo sem entendimento. Zelo não é tudo na vida de alguém. O zelo precisa estar acompanhado do entendimento, porque alguém zeloso, sem entendimento, provavelmente é alguém ainda não convertido, que era o caso de Paulo. E ele fala, fui um perseguidor, prendia, colocava no cárcere as testemunhas da fé cristã. E fala que quem estava fazendo isso era justamente a religião judaica dos seus tempos. E ele conta então como é que ele trazia as pessoas, olha a última palavra do versículo 5, para serem punidos. Então Paulo não é só um perseguidor, não é só um acusador, Paulo também é um executor. Mas ele fazia tudo porque acreditava que soubesse o que estava fazendo. Vamos trazer isso para os nossos dias? Quando foi sua conversão, filho? Tu te lembras? Deixa eu te falar uma coisa muito simples, com um coração muito amigável nessa manhã. Irmãos, os cristãos são os convertidos. Sem conversão, não tem cristianismo. Os cristãos são aqueles que em algum momento tiveram suas rotas mudadas. Uma igreja histórica, bíblica, teológica, é sustentada por aqueles que tiveram a história das suas vidas mudadas, os caminhos alterados. Quisera nossa igreja fosse, ou seja, uma igreja de convertidos, de homens que seus olhos foram atraídos aos olhos de Jesus. Porque estes homens obrigatoriamente deixaram os seus caminhos anteriores. Não é que eles quiseram deixar, eles foram obrigados a deixar. Então a conversão não é um ato de diplomacia da parte de Deus. A conversão é um ato unilateral. É uma decisão que Deus toma por alguém. E Ele faz essa pessoa, outra pessoa. Bom, mas esse era o estado de Saulo. Ele está narrando essa história. Vamos ver o que foi a conversão para Saulo. Dos versículos 6 para frente, nós percebemos que Saulo é tirado do seu estado de cegueira anterior. E ele foi retirado desse estado de cegueira. Tem uma palavrinha aqui que parece que não tem nenhuma importância, mas é a palavra repentinamente. A palavra repentinamente, ela é toda de Deus. O nosso Deus sempre foi um Deus que tomou iniciativa.
E a iniciativa de Deus é sempre algo muito repentino para nós. Também foi para Paulo. Paulo caminhava, ele está contando a sua conversão, Paulo caminhava para cumprir os seus propósitos legalistas, de fazer uma limpeza na religião da sua época, achava ele que tinha de fazer isso, mas a palavra repentinamente, duas coisas aconteceram: a luz que tudo cegou e a voz que ele ouviu. E estas duas coisas são para mim o que dá força para o tema dessa meditação. A voz de Deus abafa o grito do ser humano. O grito eloquente de Paulo era: eu sei, eu posso, eu sou judeu da tribo de Benjamim. Não é possível que estes cristãos continuem falando que conhecem a Deus. Não, nós conhecemos a Deus, nós guardamos as leis. Nós somos os guardiões históricos das práticas no templo, não eles. Quem são eles? Essa era a voz eloquente de Paulo. Sacerdotes, me deem as cartas, eu reúno pessoas, eu tenho ascendência sobre pessoas que podem ir comigo, e nós prendemos essas pessoas. Essa era a eloquência de Paulo. A eloquência de quem dizia abertamente: cuidado comigo, cuidado comigo. Mas a voz de Deus abafa o grito de todos aqueles que se acham alguma coisa com a conversão. E a voz de Deus aqui, no caso de Paulo, foi uma pergunta: Saulo, o que é que tu está fazendo? Saulo, por que é que tu me persegues? Talvez Saulo pudesse dizer: eu não estou te perseguindo. Mas a palavra de Deus diz que qualquer coisa que alguém fizer a um dos seus pequeninos, está fazendo a ele. E então Jesus está tomando aqui as dores dos perseguidos. Jesus está dizendo: Saulo, o que tu fazes a um destes que tu persegues, é a mim que tu fazes. Então é isso que Jesus faz com este homem, é isso que é a voz, é levá-lo a perceber, obrigatoriamente, que ele está errado na sua pressuposição básica. Esta é a voz. E a luz, que na verdade o cega, chamada de luz divina, precisa cegar aquele jeito de ver que Paulo tinha. Então, é claro que a conversão de Saulo, e às vezes eu uso a palavra Saulo, às vezes uso a palavra Paulo, porque nesse momento ele ainda era chamado de Saulo, no momento da sua conversão. Mas quando ele está contando essa história, ele já é o Paulo. Então, tanto falar de Saulo quanto falar de Paulo é a mesma pessoa. E é isso que foi a conversão para Saulo. A voz disse: você faz alguma coisa contra mim com os teus atos. Você pode não perceber, mas você faz. Quando você agride esses que você vai buscar lá em Damasco, você faz isso contra mim. Percebe? E a luz que inundou aquele momento vai mostrar para Paulo que ele ser um legalista, que ele ser zeloso, não agrada a Deus. O que vai agradar a Deus? O texto mostra o que aconteceu aqui no do versículo 6 ao versículo 11. No versículo 11 está escrito: tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então, veja como mudou a vida desse homem. Primeiro ele parecia um homem tão livre, tão poderoso, mas depois, na sua conversão, foi exposto o grau da fragilidade do ser humano. Ele agora é guiado para entrar em Damasco.
Aquele que antes imaginava chegar com poder e glória em Damasco, agora é levado pela mão de alguém. No caso, o texto diz que são os que estavam com ele. Mas, veja, num primeiro momento, Paulo parecia saber de tudo o que estava fazendo. Mas agora, nesse momento da conversão, ele já não sabe mais nada. Ele faz a pergunta: o que fazer? O que fazer? Que é normalmente o estado de alguém que se converte. Ele ainda não sabe o que vai acontecer com a sua própria vida. Mas veja a narrativa histórica do que aconteceu com Paulo. Logo a seguir, dos versículos 12 ao versículo 16. Deus manda alguém piedoso, diz a palavra, que tem testemunho dos de fora, e esta pessoa, Ananias, a quem o Espírito de Deus havia dito: Ananias, vai até a rua direita, lá você encontrará uma pessoa, ele se chama Saulo, vai até onde ele está e diz a ele o quanto importa sofrer por minha causa. Vai e fala, Ananias, vai e fala a ele. Então este homem vem até onde Saulo está para lhe trazer a consciência do seu novo estado. O estado de conversão é um novo estado. Antes da conversão, o estado é de cegueira espiritual. Não se sabe o que se está fazendo. Pensa-se que se sabe, mas não se sabe o que está fazendo. A conversão muda esse estado. E a pessoa passa a ver o que não via, entender o que não entendia, fazer o que não fazia. Isso já aconteceu com você? Veja com Saulo. Ele não sabia mais nada agora. Antes ele era alguém que tinha uma missão. Ele não tem mais essa missão. Ele não é mais chamado a perseguir os cristãos. Ele não se sente mais obrigado a obedecer aos seus próprios impulsos. Mas agora o que ele vai fazer? É quando Ananias o instrui e diz, e essa é uma ênfase altamente teológica, que aponta para a glória de Deus. Ananias diz: você teria de conhecer a vontade de Deus. Mais ainda, você teria de ver o justo de Deus. E mais ainda, você teria de ouvir a sua voz. A primeira coisa que Saulo recebe é o conhecimento que Deus está em ação, tomando a sua vida para alguma coisa. Ainda não sabe o que será. Ainda não sabe quais serão seus sofrimentos. Ainda não sabe qual será a sua nova missão. Ainda não sabe que fará 3 viagens missionárias, que plantará inúmeras igrejas na Ásia Menor, na Acaia. Ainda não sabe que enfrentará açoites em Derbe, em várias das outras pequenas cidades, ali na região subindo a região de Éfeso. Ainda não sabe que será traído por amigos no caminho. Ainda não sabe que terá de anunciar aos gentios em meio aos povos idólatras da região da Grécia, de Corinto. Ainda não sabe ou não sabia que seria perseguido pelo seu próprio povo. Não sabia de nada disso. Só sabia uma coisa: o Senhor havia convertido o seu coração. O Senhor havia mudado a sua vida. Era isso que Ananias tinha a lhe dizer. O discipulado cristão começa com a explicação acerca do novo estado. E então vem a quarta parte dessa passagem, que é o comissionamento do cristão. O comissionamento do cristão é uma forma que Paulo percebe qual seria o seu destino. O que Paulo faria? A quem ele pregaria? A palavra de Deus diz que o Senhor Deus falou com ele e disse a ele: sai de Jerusalém,
Não é em Jerusalém que eu vou usar você. Não é entre os judeus que eu vou usar você. Eles não ouvirão o teu testemunho. Eles não crerão quando tu falares que tu te convertestes, ouvindo a minha voz lá no caminho de Damasco. Nada do que tu fizeres, eles aceitarão. E então Paulo percebe que o seu destino, a sua orientação, o lugar e o tempo para onde ele terá de testemunhar, Deus mesmo dirá e falará a ele. E falou, né? Porque disse, sai de Jerusalém, eu vou te enviar aos gentios. Bom, isso é o texto. Então o texto parece nos mostrar 4 coisas. A primeira é que antes da conversão, todos os homens vivem em cegueira. Por isso, daqui a pouco nós vamos cantar uma canção que fala disso. E tem uma canção conhecida que nós não cantaremos hoje, que diz, em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É porque esse é o estado de todo aquele que ainda não foi convertido por Deus. É um estado de cegueira humana, que acredita que sabe o que está fazendo, exatamente como Saulo. A segunda ideia do texto é que há um estado de iluminação que é da parte de Deus, normalmente repentino, e que mostra uma nova realidade, um novo significado. Uma terceira ideia desse texto é que alguém que é convertido, que tem sua vida mudada, esta pessoa, primeiro, não volta mais aos caminhos em que andava, porque agora ela é instruída a andar nos novos caminhos, o novo caminho, o novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, o Salvador. Mas não tem convertido que não tenha missão. Não existe convertido sem o comissionamento. Nós precisamos aplicar isso aos nossos dias. Isso é a palavra, isso foi com Paulo. Mas nós precisamos entender essa passagem e aplicar esta passagem à nossa vida. Deixa eu fazer aqui uma breve timeline da nossa vida, porque eu acho que isso acontece com todos os convertidos. Se você é um convertido hoje, você se lembra de quando você não era um convertido. Você se lembra. E certamente você há de se lembrar como você controlava a sua vida, como você dominava as tuas ações e como você achava que estava no curso certo. Foi bom ou não foi Deus ter interferido na história da sua vida, tirado o seu controle da sua própria vida e lhe dado um novo comando, uma nova programação? Se você é um convertido, você sabe o quanto isso foi bom. Mas deixa eu falar para aqueles possíveis não convertidos. Se você ainda não é alguém que já foi convertido a Deus, você ainda pensa estar no comando da sua própria vida. Você pode ainda não ter, entre aspas, confessado a Jesus como seu Salvador, porque você acha que você não quer, não precisa. Você acha que você é livre. E eu preciso lhe dizer, Paulo também achava que era livre. E todas as coisas que Paulo fez na sua vontade, todas elas pesaram contra ele depois em acusação de consciência. Paulo está aqui dizendo, a minha consciência me diz que eu era um tolo, um blasfemo, um perseguidor. Então eu humildemente falo a possíveis não convertidos, você não conseguirá se converter. A questão não é você, é Deus. Por isso, aqueles que têm alguém não crente na família devem amá-los e devem orar por eles. Eles não têm força para se converter e não se converterão, a não ser que o Senhor interfira com a sua graça e com o seu poder. Por isso, nós reformados somos homens e mulheres de oração pelas pessoas que ainda não professaram a fé, ainda não foram convertidas a Deus. Porque se o que aconteceu com Saulo é a realidade, se é assim que se dá a conversão, então a conversão é um ato de Deus, não é um ato de ninguém.
Então, nós não podemos nos exasperar, não podemos detestar, não podemos odiar, não podemos maltratar, não podemos fazer absolutamente nada de mal, não podemos fazer acepção, não podemos nos separar das pessoas que não foram convertidas, que não professam abertamente a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, os reformados, temos de amá-las, temos de cuidar delas, temos de tratar como bebês, temos de dar alimento, temos de dar muitas vezes leitinho como se dá para uma criança, porque é com amor maternal, fraternal, paternal que nós cuidamos das pessoas que se achegam à fé reformada como novos na fé. Estou lhes dando um insight evangelístico. Nunca tratemos pessoas que ainda não professaram a verdadeira fé em Jesus Cristo, a fé da salvação, a fé que leva as pessoas ao estado de glória eterna. Nunca a tratemos como se fossem fortes, porque eles não são. Ao invés de serem fortes, que resistem à fé, na verdade são fracos, que não conseguem dar um passo sequer para a fé. Então tratemos com misericórdia, com verdadeira piedade, tratemos com longanimidade, tratemos com paciência, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. O tempo de Saulo era de Deus e foi aqui, nesse momento, mas antes disso, ele fez muito mal ao povo do caminho. Estou querendo lhe ajudar a ser um bom evangelista na sua casa. Comece com a oração. A questão não tem a ver com a pessoa, tem a ver com Deus. Não desista dos seus filhos, não desista da sua esposa se ela não for cristã, não desista do seu marido se ele não for cristão. Mas não o faça com uma espada ou com uma carabina virada para ele ou para ela, porque ele não vai entender. Ele não entende evangelismo dessa maneira. O faça em oração, porque o tempo é de Deus. Mas não desista. O estado de iluminação é uma das coisas mais bonitas que pode acontecer na vida de alguém, porque é o estado da consciência. E então, quando Saulo recebe essa consciência, nós percebemos que o Evangelho passa a ter um significado na vida dele. Antes era a lei, agora é o Evangelho. Logo a seguir, nós temos a instrução. Deixa eu lhe falar, você que já é convertido, você acha que só a conversão é o suficiente? Você sabe que não. Por isso, depois da sua conversão, você quis estudar. Você quis entender melhor as coisas. Você sabia que não era só um ato de mudar o caminho, mas como caminhar nesse caminho agora. E é por isso que todo novo convertido não para no tempo. Todo novo convertido quer conhecer mais o Senhor, quer conhecer mais dessa voz que o chamou, quer conhecer mais, quer entender melhor os mandamentos, as bem-aventuranças, quer entender melhor das Escrituras, e isso chama-se discipulado. Por isso, todo novo convertido precisa ser um discípulo. E o discipulado se faz através do entendimento de qual é a vontade de Deus. É por isso que todo novo convertido precisa estudar as Escrituras. Mas a última coisa, a quarta coisa, é assim. Irmãos, porventura Deus converteria você para você ter mais 20 ou 30 anos de vida sem missão nenhuma? A sua missão é não ter missão? A sua missão é não saber o que fazer? A gente não sabe o que fazer na nossa conversão, no momento da nossa conversão. Mas logo após a nossa conversão, com o discipulado, sim, você sabe o que fazer. Deixa eu tentar, estou fazendo exegese do texto e ao mesmo tempo exegese de nós mesmos. Meus irmãos, quando já somos adultos na fé, ou quando já somos convertidos há muito tempo, e quando nós ainda não sabemos o que estamos fazendo, o nosso problema ontológico, ou seja, o nosso problema de ser, é que nós não fomos discipulados. Nós ainda não entendemos o que é ser um discípulo. Nós ainda não entendemos que o discipulado é a nossa agenda, é a nossa função, que fazer discípulos é a ordem. Nós ainda não entendemos. E temos de entender, mas não só entender na mente, entender na agenda do dia a dia. Porque em Mateus 28 está escrito, indo fazer discípulos de todas as nações. Então essa é a ordem. E se esta ordem não for cumprida, certamente é porque nós não entendemos
que ser um crente é ser um discípulo. Não entendemos que ser um crente é fazer novos discípulos. E nós ficamos esperando que alguém faça. Outras pessoas devem fazer, o pastor deve fazer, os presbíteros devem fazer, os diáconos devem fazer, alguém deve fazer, pelo amor de Deus, porque eu não faço. E eu quero narrar isso para você na história de Paulo. Paulo foi orientado, inclusive, a sair de uma cidade, porque naquela cidade não o ouviriam. Mas Deus disse, mas eu vou te enviar para os gentios. Eles te ouvirão? E ouviram, né? E ouviram. Eu quero finalizar, irmãos, concluindo, dizendo que Deus converte os corações. O discipulado é a igreja que faz. O comissionamento é para a igreja como um todo, e nós que fazemos parte da igreja somos comissionados a uma vida missionária. O ser humano, quando a palavra de Deus o toca, ele compreende, porque isso é um ato de Deus, porque a voz de Deus abafa o grito humano. O grito humano diz, eu não quero Deus, eu não preciso de Deus, e se eu um dia quiser, eu mesmo gritarei e ele me ouvirá. E Deus diz, não. Você vai gritar, eu não preciso de Deus, eu não quero Deus, mas eu vou dizer para você o que você está fazendo com a sua vida. Você vai continuar com essa loucura, com essa tolice para sempre? E é assim que Deus, ao longo de 2000 anos, tem mudado corações. Será que Ele teria mudado a sua forma de agir? Creio que não. Por isso, continuemos orando pelos não convertidos. Por isso, continuemos como reformados que somos, tendo paciência com eles, mas não desistindo deles. Deus não desistiu de Saulo. E por isso ele fez o que fez com Saulo. E por isso Saulo fez o que fez com o Evangelho.